Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins, ou melhor, de HQs de efeitos especiais e afins. E hoje quero trazer uma obra brasileira que faz que dá aquele fanservice ao Tokusatsu dos anos 80 e 90, ou melhor, nas séries que passaram aqui no Brasil nessa época. Ficou curioso? Já ouviu falar disso aqui, ó? Crepúsculo Sentai, que eu acabo chamando de Gaijin Sentai, não sei porquê. Então a gente vai fazer uma resenha? Não necessariamente. Daqui a pouco eu falo. Pega o seu robô gigante, pega o seu óculos de leitura e vem comigo. Falando um pouco aqui, essa é uma HQ, encadernada praticamente, formato brochura aqui, com essas artes aqui, ó, nas contracapa. Muito legal, que faz uma referência a todas as séries que passaram aqui lá dos anos 70 aos anos 90. Ela foi escrita por Douglas Freitas e a arte é de Sandro Zambi. Cara, desculpa por estar lendo aqui, é que esse vídeo ele tá sendo feito no improviso, dessa vez eu tô sem roteiro. Por quê? Porque quando eu li, eu achei muito legal da gente comentar as referências, porque tem muita. Mas não adianta eu chegar aqui, fazer uma lista de referências e simplesmente esquecer de apresentar a história para vocês. Que vem quando o grande herói do mundo, cara chamado Juskan, esse é o nome do herói, Juskan, cuja identidade não é uma identidade secreta, mas sim um alter ego, é chamado de Hikaru Seiki. Ele é assassinado durante uma cerimônia de homenagem feita a ele, lá na cidade de Tóquio. Então, uma empresa do governo vai até ao Brasil, inclusive mostra aqui o aeroporto de São Paulo de Guarulhos, atrás de um cara chamado o Dr. Yaguareté, uma coisa assim, que é um ex-vilão que agora tá ali na surdina e eles querem ajuda para descobrir quem é o grande assassino de Juskan. A história ela é bem simples, ela é muito mais para mostrar as referências a todas as séries, como eu já cansei de falar aqui. Como, por exemplo, Juskan, ele nada mais é do que uma referência ao próprio Jaspion. Tanto que o alter ego dele é chamado de Hikaru Seiki, que já que o ator lá de Jaspion se chama Hikaru... Ih, esqueci o nome dele. Eu vou deixar aqui embaixo. E só nessa cena nós temos... a armadura dele não lembra tanto assim o Jaspion, que na verdade esse é o capacete que tá aqui. Mas nós temos o robô dele, que, é claro, é uma grande referência ao Dylion. Contudo, do jeito que ele é posicionado ali no desenho, eu lembrei muito o Gundam Unicorn que tem lá no Japão. Sem ser aquele que saiu andando há um tempo atrás, aquele que fica parado na cidade... Não lembro se é Tóquio, mas é desse aqui que eu tô falando. Assim como as duas companheiras de Jaspion, elas aparecem ali no meio da multidão. Apesar que, primeira vez que eu vi a roupa, ela parecia muito mais a Sarah e a Lu dos Flashman do que a Mia e a Angry. Até porque a gente não tem um monstro alienígena, a gente tem uma menina que lembra muito a Sarah dos Flashman. E colocando ali em ordem de aparecimento, depois do assassinato do Juskan, o incidente ele é mostrado no jornal, e aí nós temos a aparição desses heróis aqui, chamados de Titanium Heroes. Inclusive, um deles está envolvido em roubo de casas. Lembra que o dublê de vários Rangers lá do Super Sentai, inclusive o Ranger Verde, o dublê, não os atores e nem os atores de Power Rangers, ele estava envolvido em invasão de casa, ele usava suas habilidades de acrobacia e habilidades marciais para invadir casas e roubar. Isso é referenciado aqui também. E continuando outras referências, nós temos referência, claro, ao querido ninja Jiraiya. Tanto a armadura, que parece aquele ninja Senpu, ninja Refuku, nem sei dizer o nome dele, que aparece aqui. Contudo, o carinha que aparece ali, ao meu ver, ele não era o Torra. Por quê? No final do gibi, que tem essa lista de referências aqui, eles falam sim que ele é uma referência ao Jiraiya e referência ao Torra. Contudo, eu diria que ele me lembrou muito mais uma referência ao Manabu. Por quê?
porque ele tá ali assistindo a notícia da morte do Juscan, e daí entra alguém, e nessa ele fala, Torra, é você? Tipo, se ele é uma referência ao Jiraiya, por que o Torra seria outra pessoa? E continuando na mesma cena ali, uma página depois, nós temos a referência a outro personagem também dos anos 90, inclusive... Anos 90 não, anos 80, inclusive da mesma franquia, que é o Metal Heroes. Que é o robô Kei-Kan-Tek. Que, como dá pra ver aqui, ele é uma referência ao Giban. Que com uma luta contra esse ninja que acabou de aparecer, ele acaba perdendo o braço, assim como o Giban perdeu no episódio fatídico da sua morte. E quando ele vai dar um fim no seu inimigo, temos uma referência, isso eu não percebi a hora que eu li, mas assim, quando eu li o material que vem depois da história, que nós temos referência à cena de Tropa de Elite, em que ele diz, na cara não, vocês aí já devem saber qual que é, qualquer coisa é só ler aqui. E aqui nós temos finalmente o protagonista da história, que é o Dr. Yaguareté, que aqui é um tipo de felino, mas claro, pela roupa, ele é a referência ao Dr. Gore. Inclusive, ele era um cientista que veio do espaço, a fim de que ele queria dominar a Terra para salvar o meio ambiente, é uma coisa assim. E ele enfrentava um herói robótico chamado de Fuji Man, que sim, é uma referência ao Spectral Man. Inclusive, ele lembra muito o Spectral Man, que foi desenhado nos gibis que lançaram aqui. Lá, eu não lembro se era anos 70, anos 80, mas que surgiram lá quando as HQs alternativas de Tokusatsu fizeram sucesso por aqui. Hoje, ele não é mais um vilão, ele é apenas um senhor que mora no morro, provavelmente parece Rio de Janeiro. Os agentes do governo que vão atrás dele são uma referência aos agentes de Arquivo X, Mulder e Scully. Eu nem sei se o nome é esse mesmo. Só que a referência, ela não acaba aí. O carinha ali da dupla, o nome dele é Toei Asahi. Toei, claro, a empresa que faz Metal Hero, Super Sentai e Kamen Rider. Asahi é a TV, ou melhor, o canal de TV, que foi a casa de muitos heróis, inclusive é a casa de Super Sentai e Kamen Rider até hoje. Já que a história ela está fazendo essa homenagem a todos os tokos dos anos 80, 90, 70, não poderia faltar Black Kamen Rider, que aqui simplesmente é chamado de gafanhoto, mas ele aparece só numa foto mesmo, porque ele já havia sido encontrado pelo Kei-Kan-Tek. Assim, voltando à história, nós temos também a comandante Platen, que faz parte da dupla, e ela não é apenas uma pessoa que trabalha para o governo e vai atrás do Dr. Yaguareté. Ela é uma das Titanium Heroes, inclusive ela é a Ranger amarela ali. E aí, uma coisa pra comentar sobre esses Titanium Heroes. No final, ele é dito que eles são uma referência dos Changeman. Contudo, quando você olha assim, tanto o fato deles terem uma cor verde e não um preto, eles terem os dois, isso aí eu não prestei muita atenção. O capacete, ele lembra muito mais o Maskman. Mas na hora de se transformar, igual essa comandante Platen, que o Dr. Yaguareté chama de Nonami, na hora de se transformar, ela grita a palavra metamorfar. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Então ele fica aí como uma referência a todos os heróis coloridos que fizeram sucesso por aqui. Acabou por aí a história? Não, nós temos mais referências a próprio universo de Jaspion, como o Magaren que usa, que o Masa, Satangos. Só que para entender como eles se encaixam na história, você vai ter que ler. E se eu comprei na pré-venda lá no Catarse, mas se tiver aí, se eu achar o link, eu coloco aí na descrição pra vocês, tá? Porque vale muito a pena, até porque ele é uma história bem gore, violenta e tem um ar meio de investigação, conspiração aí. Ele foge um pouco do Tokusatsu mais tradicional, com lutas e tudo mais. Um pouco, não muito, tá? Então é isso, vocês já tinham lido? Porque eu não vi quase ninguém falando deles, nem no grupo, nem em canais, nem nada. Então fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima. Fui!